Memória da Comunicação. A história viva da comunicação em Ribeirão Preto. Olá, você que acompanha a rádio UNAERP. Eu sou Hugo Rodrigues, estudante de jornalismo, e é um prazer ter a sua companhia. Hoje você acompanha mais um episódio do projeto Memória da Comunicação de Ribeirão Preto, coordenado pelo professor e coordenador Geraldo José Santiago. Muito bem. É um prazer receber hoje um dos grandes amigos que o rádio me deu, me presenteou assim com muito carinho. Sebastião Xavier, seja bem-vindo. É uma alegria recebê-lo aqui em nossos estúdios e tê-lo aqui com a gente para compartilhar seus momentos de história, de vida, não é? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Gil Santiago. Recordo de você lá da Clube FM, amigo de tantos anos. E a amizade continuou até hoje, não é mesmo, Gil? Até hoje, graças a Deus. É a vida. E eu que fico agradecido receber este convite deste grupo de formandos, de alunos do jornalismo, dirigidos por você. Isso é a realidade, não é? Quem te viu e quem te vê, Gil Santiago. Então, estou aqui à disposição para recordar alguma coisa dos meus 31 anos de PRA7 Rádio Clube. E depois eu passei pela CMN, Renascença, durante mais 25 anos aproximadamente. Aí veio o Covid, eu tive que dar uma parada e resolvi parar de vez, né? Porque o motor vai ficando velho, vai complicando aqui, complicando ali. E eu tive que dar uma parada e assim continuamos aqui. Mas a voz continua firme, imponente, marcante, como esses anos todos de rádio foram. A voz é a mesma em termos, mas o resto, a começar dos cabelos que caíram, grisalhos, andando com dificuldades, dei trabalho para os meninos aí para entrar no carro. Imagina, trabalho nenhum. Faz parte, não é, Gil? Fala, Xavier! Fala, Xavier! Fala, Xavier! Que maravilha, hein? Que bom a gente trazer esse momento aqui, né? Do Fala Xavier, Fala Xavier. Foi marcante, viu, Gil? Muito marcante a voz da menina. Não só Fala Xavier, Xavier que hora que é, Xavier o que o povo quer. Enfim, algumas vinhetas foram feitas em cima da minha programação e a gente guardei algumas coisas. Outras coisas, infelizmente, perdi, mudanças, etc., tal, acabei ficando sem essas recordações, lembranças, evidentemente, do rádio, não é? Não, é essa história que nós vamos levar até os nossos ouvintes, vai ficar aqui registrado para futuros pesquisadores, alunos. O objetivo do projeto é exatamente esse, receber aqui nos nossos estúdios os principais nomes, da comunicação em Ribeirão Preto e registrar seus momentos aí, e o que é importante para a gente. Vou deixar vocês com os meninos aí, uma ótima entrevista para vocês, e venho aqui abraçá-lo ainda, tá? Vou dar uma saidinha aqui, que eu tenho uma outra reunião, mas daqui a pouco estou de volta aqui. Vamos continuar? Muito obrigado, Gil. E na parte técnica, Andrei Violante. No programa de hoje, apresentado pelos estudantes de jornalismo Felipe Medeiros, Luiz Martins e Vinícius Pereira, vamos receber o ex-radialista, locutor, repórter e vereador Sebastião Xavier, um dos maiores nomes da comunicação de Ribeirão Preto e região, com uma trajetória marcante de mais de 50 anos no rádio e no jornalismo. Se destacou não só pela longevidade, mas também pela capacidade de se adaptar às mudanças do cenário comunicacional, sempre inovando e mantendo a relevância de seu trabalho. Seu legado é lembrado tanto pela sua contribuição para o rádio local, quanto pelo impacto que teve na política e na sociedade de Ribeirão Preto. Xavier, desde já agradeço a sua participação, é uma honra imensurável tê-lo conosco. Obrigado, meu jovem, pelo seu conhecimento como futuro jornalista e já da abertura desta participação minha aqui com o grupo
de alunos da UNAERP no comando do Gil Santiago. Estou às ordens, aquilo que eu puder responder será um prazer. Quero agradecer aqui também o meu filho, que é o meu assessor. Eu sou muito esquecido, não? O Gustavo Xavier, que está aqui do meu lado, ele também fez um jornalismo, radialista do Senac, e se aperfeiçoou em historiador dos esportes. Isso faz parte também, na família, vamos dizer, de uma continuidade, né? Embora o espaço, com a queda do rádio AM, as FMs, evidentemente, usam muito pouco esta área de esportes. Algumas ainda transmitem futebol, etc. e tudo mais, né? Seja muito bem-vindo também, Gustavo. É uma honra ter você É uma aqui com a honra gente. estar aqui, presente com vocês, alunos de jornalismo da UNAERP. Professor Gil Santiago, obrigado pelas palavras ao meu pai. Enfim, estamos aí. Caso meu pai não recorde de uma ou outra coisa, estamos aí para ajudar a falar sobre essa lenda do rádio que é meu pai, no qual tenho muito orgulho, Sebastião Xavier. Bom, Xavier e Gustavo, eu quero agradecer muito, assim, em nome de todo mundo aqui presente, em nome do meu grupo, a presença de vocês, de participar, de aceitar participar do nosso projeto do Memórias da Comunicação, compartilhar um pouco da experiência de vocês no cenário do rádio de Ribeirão, né, e região, e quero falar mais uma vez, a gente está muito contente mesmo e honrado pela oportunidade de entrevistar vocês, nomes tão icônicos assim da comunicação da nossa região. E vamos começar então? Primeira com pergunta. certeza. A gente queria saber um pouco mais do que motivou, Xavier, o senhor a entrar nesse cenário da comunicação, essa escolha, o seu início de carreira ali. E a gente separou, inclusive, a primeira foto, que é bem no início da sua carreira ali. A gente queria também que o senhor comentasse um pouco dessa foto e mais desse início da carreira do senhor. Ah, sim. Esta foto é uma foto quando eu tinha os meus 20 anos, mais ou menos, um microfone chamado Jacaré. Não existe mais esse microfone, tenho a impressão. É lá na PRA7, do auditório multicolorido da PRA7, essa foto aí. Mas você perguntou como que eu dei início, pontapé na comunicação, né? Isso, o que te motivou a entrar? Eu sou bonfinense da zona rural. E eu estudava o grupo escolar, e no grupo escolar eu recitava, eu declamava poemas, poesias, cantarolava alguma coisa. Menino, 8, 9, 10, 11 anos, né? E tirei diploma no grupo escolar. E lá na roça, na fazenda, que eu morava com meus pais, meus irmãos, muitos compareciam lá para buscar verduras, legumes, comprar feijão, arroz. Meu pai não era o dono da fazenda, era empregado, administrador. E surgiu na minha vida um cidadão de nome Adolfo Úbida. Ele era mascate, vocês sabem o que é mascate, né? São aqueles que saíam antigamente, iam para as fazendas, vender aquilo que eles tinham lá na cidade. E visitavam as famílias das roças, que tinha a garantia do patrão quando vendia alguma coisa. Esse Adolfo Úbida, ele tinha um caminhonete antigo e tinha uma corneta. Quando ele chegava na fazenda, ele falava na corneta: atenção, Adolfo Úbida está aqui esperando você, geralmente de sábado à tarde. E os colonos paravam meio-dia, quando não no domingo também, e iam buscar a encomenda, pagar, comprar mais coisas, panelas de ferro, tachos, coisas assim, de cozinha principalmente. E também ele vendia um rádio, que eu me lembro que meu pai comprou. Um rádio tocado a bateria, a pilha, né? Que meu pai tinha loucura por rádio. Ele já tinha um rádio que quebrou, deu problemas. Aí ele comprou esse rádio. Era a alegria do meu pai. Meu pai, à noite, ele ouvia a Hora do Brasil. Impressionante. Gostava de ouvir a Hora do Brasil. O locutor não morreu afogado, não, né, pai? No rádio. Não tem nada a ver aí. Aí ele fazia: não faz barulho, menino. Ele ouvia. Antena era um bambu. Na ponta do bambu, um arame com bombril. Antigamente, lá na roça, não? Bom, ele ouvia a Voz do Brasil e depois eu me lembro que ele sintonizava a Rádio Pan-Americana, Rádio Record, Rádio não sei o quê.
para ouvir o esporte. Naquela época, era São Paulino, ouvia esporte também. No tocante, meu pai. Minha mãe gostava de ligar o rádio de madrugada, 4h30 da manhã, tinha programa sertanejo. E na PRA7 tinha um programa sertanejo comandado pelo Alcides Lopes, que era o compadre Canarinho. E a mãe falava que esse compadre Canarinho era um vizinho dela, da roça, filho de um baiano, que foi para a cidade e virou cantor, uma dupla, Canário e Canarinho, e radialista. Aí eu falava, mãe, mas que coisa impressionante, hein? E um dia eu quero chegar lá, eu quero ser radialista também. Falei, rapaz, larga para lá, mas eu quero. Mas antes disso tudo, eu tinha uma tia que veio da Itália, isso é curioso. Ela veio da Itália e, chegando aqui no Brasil, ela veio com 12, 13 anos, com uma outra tia, meus avós da Itália. Né? Minha mãe já nasceu aqui. Ela morava na cidade. E ela comprou um rádio e tinha uma, como é que chama no rádio, uma lona. E eu furei aquela lona quando eu fui visitar essa minha tia com a minha mãe. E ela falou, mas o que você fez aqui no rádio? Bordelli, Madonna Mia, falar tudo italiano. Ela me puxou a orelha, porque eu furei. Mas por que você fez aqui? Eu quero ver o homem falando. Eu queria ouvir o homem falando. Para mim, olha a minha cabeça, com 5, 6 anos, né? Mas voltando um pouco mais de idade. Teve a Copa de 57, o São Paulo de 57, a Copa de 58 você escutava pelo rádio também, né, pai? Aí Aqueles foi tempos, a né? alegria do pai, né? A mãe ouvia muito a Alcides. PRA7, que retransmitia em cadeia com uma rádio de Tambaú os milagres do Padre Donizete. Os milagres do Padre Donizete. 6 da tarde, a mãe todo parava, ela ficava ouvindo a bênção do Padre Donizete, os milagres de Tambaú. E passava Mogiana do lado de casa, lotado de pessoas que iam para Tambaú, e ela falava, Xavier, eu queria tanto ir lá no Padre Donizete. A pé, né? Muito bem. História do rádio. Meu pai, em 1957, vocês têm uma ideia, um domingo, eu estava tirando leite, que eu trabalhava, depois dos 12 anos que tirei diploma, eu trabalhava mais pesado na roça, não é? Estava tirando leite e, de repente, umas 5 da tarde, 5h30, mais ou menos, foguetório. Eu falei, o que aconteceu? Aí eu que tirava leite comigo, falei, isso aí é seu pai. Vai ver que o São Paulo foi campeão. E foi, de fato, meu pai ficou tão feliz que o São Paulo ganhou do Corinthians, 3-1. Você acredita que aquela data eu guardei a escalação do São Paulo e torcer para o São Paulo até hoje? Poi, De Sordi, Mauro, Dino, Vitor Riberto, Maurinho, Amauri, Gino, Zizinho e Canhoteiro. Canhoteiro dizem que era o Garrincha da ponta esquerda na época, né? 3-1. Bom, o tempo foi passando. Aquele cidadão que eu falei, que ia na roça vender lá uma porcariada lá pro povo e tal, ele chegou para mim um dia, eu já tinha 16 anos, ele falou, escuta, eu estava ouvindo você buscar as vacas irradiando futebol. Você quer ser repórter mesmo? Eu falei, eu gostaria. Eu vou te dar meu endereço em Ribeirão Preto. Quando você for fazer o alistamento militar, você vai me procurar. Mas não fala pro seu pai, não. E eu guardei aquele endereço e, sem ninguém saber, e quando eu cheguei em Ribeirão para fazer o alistamento militar, no que terminou o alistamento militar, ali na Américo Brasilense, eu fui na loja dele, na Amador Bueno, pertinho da General Osório. Era uma loja que vendia todas essas coisas aí. Quando ele me viu, ele falou, rapaz, você veio mesmo, hein? Estou aqui, o senhor pediu que eu viesse aqui. Você veio procurar emprego, né? Estudar? Exatamente. Ele foi um pai para mim aqui na cidade, porque ele me arrumou um emprego de imediato para fazer limpeza na loja, fazer pacotes, que eu até então não sabia, aprendi, para levar na rodoviária, na Mogiana, estação da Mogiana, que era lá na Praça Schmidt, para despachar, fazer entregas e tudo mais. E ele tinha, a perua dele tinha um caminhonete, metade de uma caminhonete, tinha um alto-falante, né? Ele saía para os bairros à tarde anunciando, nas lojas Úbida você compra liquidificador por tanto, você compra ferro elétrico por tanto, que antigamente só tinha ferro a brasa, né? Aí lançaram o ferro elétrico.
As mães sofriam brasa, né? Para esquentar o ferro e passar roupa. E eu ia junto. Ele falava, agora lê esse texto aqui. E eu comecei a ler esses textos nos bairros, anunciando tudo isso, né? Ele falou, você leva jeito mesmo. Agora eu serei o seu responsável. Já falei com seu pai. Você vai comigo, você vai fazer a inscrição para começar a estudar à noite. E durante o dia você vai trabalhando aqui. Aí eu comecei a estudar à noite. Mas aos sábados tinha um curso que ele mesmo me orientou. Era no Senac, Tibiriçá 50, lá embaixo. Aquele prédio antigo, hein? Foi reformado, aumentou e tudo mais. Tinha um curso de jornalistas que vinham de Campinas, de São Paulo, se não me falha a memória, além dos nossos jornalistas formados em faculdades em São Paulo. Machado Santana, Wilson Roveri. E um curso denominado de Ciências da Comunicação. A começar de ser redator, locutor, postura, ensinamentos diversos durante 1 ano e meio. O curso pago. E esse cidadão da loja me pagou todo o curso. Aí eu fiquei conhecendo um dos jornalistas que também dava aula lá, que era o Wilson Roveri, e ele falou, rapaz, eu gostaria de te aproveitar na rádio. Você não quer estagiar lá como redator? Já tinha datilografia já. Eu me esforcei muito quando cheguei na cidade. E fui redator durante alguns meses. Chegava na rádio 5h30 da manhã, sintonizava rádios potentes, Rádio Nacional, Rádio Globo. Estou lembrando de algumas aqui só, viu? Mas existiam outras. E eu ouvia um pouco, eles davam notícia, os locutores paravam e fazia a redação, fazia a pauta, e às 7 horas eu ficava pronto. Aí ele me colocou no microfone. E aí foi quando também o diretor da USP, eu tinha feito uma ficha, me chamou para trabalhar. Eu falei, e agora? Aí eu cheguei no diretor da USP para trabalhar como assessor dele na diretoria, na Bernardino de Campos, no HC, o Hospital das Clínicas. Ele falou, não, eu vou conversar com o dono da rádio lá, que era o Suticiano Mazeto. Nós vamos dar uma... Pode ficar tranquilo. Então eu ficava assim, das 5h30 da manhã até 9h30 na rádio. Das 9h30 em diante, eu pegava a lambreta, ia lá para o hospital na Bernardino de Campos, matei o ponto até 6 da tarde. 6 da tarde, desculpa, eu estou meio resfriado. Imagina, tranquilo. Eu saía, ia para o ginásio. Chegava em casa, 11 horas da noite, morava com uma tia minha lá na Rua Goiás, nos Campos Elíseos. E aquele tempo, meus jovens, você andava sozinho, ninguém mexia com você, ninguém te assaltava, não tinha assalto, não tinha roubo, não tinha nada, 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 nada. A gente vivia em paz. Porque a ditadura que a gente acompanhava, o outro lado, ela foi complicada, eram ferozes mesmo, para quem aprontava. Tinha gente que era, não sei, amando de alguém, punha fogo, estourava no seu vidro, fazia artes. A polícia ia atrás, pegava, punha na parede, quem foi que deu a ordem? Quem foi? Punha na parede. Aí eles falavam, veio de tal lugar, fulano de tal. E chegava num ponto deles, infelizmente, matar as pessoas por esses motivos, né? Quer dizer, foi ditadura, foi difícil, foi complicada mesmo. E eu atravessei momentos difíceis no rádio por causa da ditadura também. Muito prazer. Meu nome é Luiz Martins, é uma honra ter você e seu filho aqui. E aproveitando que você falou da ditadura, gostaria de saber esses desafios que a ditadura levou para você enquanto trabalhava no rádio. Foi difícil, foi complicado. O dono da rádio, ele fazia reuniões e orientava. O diretor de jornalismo, que era o doutor Wilson Roveri, ele orientava. Naquela época, 63, quando eu dei o pontapé inicial, na verdade 62 para 63, né? Ribeirão Preto não tinha televisão, canal de televisão, não tinha celular, telefone, somente as pessoas mais poderosas tinham condições de manter uma linha telefônica. A massa, que era tudo rádio,
O rádio é que informava, faleceu fulano de tal, sepultamento será hora tal, o Botafogo vai jogar amanhã, tal hora, o comercial não sei o quê. O cidadão caiu dentro do rio. A gente dava as notícias, né? A potência do rádio, né, pai? Naquela época, né? Forte. A TR7 era fora de série. Todo mundo, quando chegava em Ribeirão Preto, pra vocês terem uma ideia, artistas famosos, eles chegavam na TR7. Ou eu, o Íris Ribeiro, o Paulinho Boa Pessoa, outros mais lá, né, na área e tal, para dar uma entrevista e falar, nós estamos aqui, vamos fazer uma peça no Teatro Municipal, no Teatro Pedro II, e vamos para Sertãozinho depois, vamos fazer não sei o que lá. Era através da PR7 que informava o ouvinte, que esclarecia esses acontecimentos. Mas aí então eu tive um problema grave, essa é a realidade. Em 1967 para 68, eu recebi uma carta. A rádio recebia carta, vocês nem imaginam a quantidade de cartas. O pessoal não podia, não tinha telefone. Então eu escrevia carta. Eu queria ouvir uma música tal. Olha, eu estou reclamando de um mau cheiro aqui perto de casa. Eu estou reclamando disso. Uma árvore está quase caindo. E não tem asfalto. Eu reclamava assim, por carta, né? Quando nós iam na rádio também. Mas a rádio, eles iam pessoalmente, e tinha um crivo lá que não podia deixar a pessoa falar, porque de repente ela ia falar alguma coisa que não ia bater com aquilo que a ditadura exigia, né? Ter respeito. Bom, chegou um determinado dia que eu abri um envelope, e nesta carta uma mãe, uma avó, não me lembro agora, lá da Vila Virgínia, lamentando os maus tratos de um filho dela, ou afilhado dela, coisa parecida, né? Que ele, numa padaria, teve um assalto, sem dar tiro, sem coisa nenhuma, saíram carregando uma cesta com pão, tá? E chamaram a polícia prenderam. E ela, quando ia visitar lá os domingos, ela ficou horrorizada. Eles iam buscar esse garoto, 16 para 17 anos, e ele levantava aqui a camiseta e mostrava as costas todas cheias de vergões, né? Eles batiam mesmo, judiavam mesmo. Aí, tá aí, seu parente vagabundo e tal. E ela achou aquilo, machucou demais, né? Aí eu falei, eu vou com essa carta, eu vou atrás dessa senhora, não vou falar no ar, vou conhecê-la. Fui lá conhecer. E ela confirmou de fato tudo isso aí. Eu falei para ela, a senhora não quer ir lá na rádio? A gente bate um papo a respeito, tal. Foi quando eu errei, né? Ela foi, abriu o jogo e eu entrei já fazendo as minhas críticas. Falei, gente, com essa violência nós não podemos continuar, isso é um crime também. Ele errou, ficou preso, detido, mas espancar um garoto dessa maneira é lamentável. Não demorou meia hora, o Camburão foi lá me buscar. Lá na Barão do Amazonas, 35. Fiquei no prédio do fórum, com o promotor, com o capitão do exército e mais 2 ou 3 lá, me fotografando, perguntando um monte de coisa, e não sei o que lá. E chegou um lá, uma hora, falou assim, você vai ficar aqui uns dias aqui para pagar sua língua, viu, seu radialista? Eles não gostavam de radialista naquela época, de jeito nenhum. E fiquei ali, o tempo foi passando. 5 horas da tarde, nada. 8 da noite vinha mais não sei quem falar alguma coisa. Vai. 10 da noite, aparece o Wilson Roveri, que era o jornalista lá da rádio, que deram um recado para ele que eu estava lá, com o dono da rádio, que era o seu Tiziano Mazeto. Vocês sabem o que me salvou? O dono da rádio, Tiziano Mazeto, era capitão de reserva do Exército. Ele conversou com alguém lá, como capitão de reserva do Exército, explicou detalhes, voltou, me pegou e falou, vamos embora. Ele me salvou de tudo isso aí. Mas eu carrego isso aí até hoje. Para mim foi um trauma aquele acontecimento, infelizmente, não é? Bom, prazer, Xavier, prazer, Gustavo, receber vocês aqui na rádio. O senhor está falando da PRA7, eu queria saber com qual idade a primeira função que o senhor trabalhou lá, que o senhor começou. Eu estava completando 18 anos. E como redator, eu já tinha datilografia. Com 18 anos. Não tinha 18 ainda, mas como redator,
Eu catava ovo ainda no começo, mas dava para acompanhar a gravação lá para fazer a redação. Senão você não tinha notícias. Você tinha repórter que dava a reportagem da polícia por telefone. Não sei se vocês conheceram o Heraldo Pereira. Ele passou por lá. Bem depois do Xavier aqui, ele entrou lá também como repórter. Ele amava ser repórter, andava com o gravador dele. Aí começamos a ter as entrevistas, já vinham prontas, né? E eu, como redator, e depois de quase um ano como redator, que eu fui colocado no microfone como noticiarista e de repórter também. Em 1964, o Roveri, o jornalista responsável, me chamou e falou: Xavier, tem uma missão para você. Você trabalha no Hospital das Clínicas? Eu falei: trabalho lá. Então você vai falar para o diretor que você vai fazer um papel que é ligado ao Hospital das Clínicas. Você vai no campus da USP, dia tal hora, desculpem, para fazer uma entrevista com o governador Laudo Natel. O Laudo Natel foi um governador tampão, que naquela época da ditadura foi colocado. Que ele vem aqui para lançar a pedra fundamental da construção do Hospital das Clínicas lá no campus da USP. Foi a primeira reportagem que eu fiz. A segunda reportagem que eu fiz, a assessoria de imprensa da prefeitura me ligou: Xavier, só para te avisar que dia tal vai chegar em Ribeirão Preto o diretor da Estrada de Ferro Mogiana. Ele vem para anunciar para o prefeito Gasparini. O Gasparini é um prefeito jovem, com 27, 28 anos naquela época, a primeira eleição dele, né? Ele vem anunciar a desativação da Estrada de Ferro Mogiana. Eu me preparei, o Roberto falou: você vai lá fazer a reportagem. E fiz a entrevista, tudo direitinho. E eu me lembro até hoje quando aconteceu este fato lá na Praça Schmidt, lá embaixo, do lado do Mercadão. Ali era o maior movimento de Ribeirão Preto. Gente que chegava, que saía de Ribeirão Preto, ia para Minas, ia para São Paulo. Quando chegou a Maria Fumaça apitando, e o diretor desceu e fez a entrevista ali com o Gasparini, que era o prefeito, anunciando a desativação da Estrada de Ferro Mogiana naquela data, em 1964. Foi outra reportagem que eu fiz também. E outras mais, certo? Roberto Carlos, por exemplo, um show na Cava do Bosque. A direção da rádio contratou Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderleia e um outro cantor. Aí o dono da rádio falou: ó, você é meio cabeludo ainda, jovem, então, você vai recepcionar esse trio lá na Cava do Bosque, nos camarins da Cava do Bosque. Eles não tinham apresentadores. Eles chegaram, já foram para os camarins, e eu fiquei ali na expectativa dele. Chegando, tudo bem, sejam bem-vindos, tal. E, dado momento, o Roberto Carlos, mira você, o cara chegou para mim, pegou a minha mão: coloca aqui, vê se eu tô com febre. Eu falei: tá com... O bicho, cara, tá quente sim. Você não tem um comprimido aqui, não? Abrimos uma gaveta lá, encontramos um envelope de Cessatil. Não sei se existe ainda. Aí água, não encontrava água ali. De repente o Erasmo Carlos abriu uma bolsa que ele tinha lá, tirou um garrafão com água, deve ser algum remédio diferenciado, né? E arrumaram o copo para ele, tomou o Cessatil. Ele transpirava doidado. Ficou bom na hora ali, não demorou muito. Aí começaram o show, não tinha abertura. Era uma gravação que eles tinham. E agora, grande show em Ribeirão Preto, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderleia. 3 vezes mais de público do lado de fora da Cava do Bosque, aquele show. Naquela época, o Roberto Carlos, Quero que vá tudo pro inferno, músicas dele, naquela época, não era do tempo de vocês. Calhambeque. Calhambeque. Vanderleia, por favor, pare agora. Mais ou menos por aí, né? Eu queria saber agora do senhor quais foram os principais desafios na PRA 7, além da ditadura. Como? Quais foram os principais desafios da PRA 7 do senhor? O desafio, a gente fica amedrontado com certas ordens, né? Mas eu cumpria.
E eu errei algumas coisas. Eu fui ler uma notícia, porque lá de manhã, no programa de informações, além da pauta, o Rovério chegava com um recorte de jornal e te dava a notícia na hora. Na hora. E de repente eu fui ler a notícia, tal, tabela Price. Ele chegou para mim e fez assim, ó. Tabela Price. Eu não me esqueço nunca até hoje. Errei. Essas coisas deixam você meio aborrecido também, né? E às vezes depois, o telefone o ouvinte não participava, não podia, mas as cartas, eu recebia cartas de pessoas que... Só para não cortar o assunto, pai, grande Rovério que ensinou você muitas coisas também, né? Foi um professor, jornalista extraordinário. Aí o Rovério me aproveitou, e o Elton Pimenta, que era um narrador de futebol, não sei se já passou por aqui, o Elton, foi narrador de futebol da BR-7, muitos anos. O Rovério me escalou para cobrir a ausência do repórter de futebol, aos domingos ou à noite. Eu, durante muito tempo, alguns jogos, eu fui repórter também no futebol, além de ser redator, locutor, repórter esportivo, e mais ou menos por aí. Só não fazia reportagem de policial não, né? Mas era um programa chamado PRA7 às 7, das 7 às 9h30, tinha esporte, tinha polícia, utilidade pública, achados, perdidos, reclamações, tinha de tudo. E tinha uma grande audiência, essa é a realidade. O senhor comentou, né, que foi repórter, e a gente queria saber um pouco da sua rotina como repórter lá na PR7, e particularmente a gente é um grupo que gosta muito assim da área esportiva. A gente queria que o senhor contasse uma experiência de um jogo assim como repórter, como era trabalhar naquela época, a rotina de um dia de jogo para fazer a cobertura. De um determinado jogo que o senhor prefere comentar. A tecnologia avançou de uma tal maneira que a gente, cada vez que eu vejo isso aqui, a gente fica impressionado. Tinha jogo de futebol no domingo e durante a semana à noite. Você tinha que ir lá para a rádio 2 horas antes, enrolar os fios, 40, 50, 60 metros de fiação, testar microfones, uma caixa para recepcionar o plug lá no estádio, fazer testes antes do jogo, linha telefônica que dava problemas. Isso já dava uma dor de cabeça terrível. Mas acabava funcionando. Às vezes falhava alguma coisa, mas funcionava. Isso era uma rotina no jogo de futebol. E durante o jogo de futebol a gente participava. Alguns acontecimentos pitorescos. Eu me lembro até hoje, no estádio Luiz Pereira do Botafogo, até eu comentei sempre com meu filho. Eu estava no repórter de campo e o espaço é curto atrás do gol. E nas laterais também. E tudo meio espremido. E quando terminou o jogo, primeiro tempo, o Botafogo estava ganhando de 2-0 do Santos de Pelé. 63, 64, por aí. Desculpe que eu estou meio danado aqui. Estou me recuperando, viu? Sem problema, Não sem é problema. idade também, não. Bom, Tudo certo. Tranquilo. quando o Pelé estava saindo para entrar para o vestiário, como daqui você, 2 metros, tinha o alambrado e o Pelé. O Pelé tirou a camisa e um cidadão deu uma cusparada no rosto dele. Ele fez isso aqui, ó. E não reclamou e entrou. Na volta... Xingando tudo qualquer nome, né, pai? Tudo. Antigamente já tinha essas coisas. Na volta, Pelé voltou endiabrado. Ninguém segurava o Pelé, marcando gols, e deu um jogo lá, acho que deu até empate. Mas é inesquecível. E um outro acontecimento, eu atrás do gol, espremido, eu não tinha banquinho, eu sentava na grama. Um formigueiro me atacou, picou todo o meu bumbum, rapaz, eu não sabia como falar no rádio ali, com aquela fúria horrível, não. É coisa de antigamente, né?
E um jogo que você participou da narração com o Elton Pimenta foi um Come-Fogo, né, pai? Ah, foi um Come-Fogo. Ele me chamou. E aí, como foi a jogada aí, Xavier? Eu falei, Foi no Santa Cruz, não foi? 68? 68. E outros mais, né? Que eu não Sim, tenho. Sim. E você tinha mencionado, né, sobre um programa da PRA7 que envolvia diversos assuntos. E aí a gente queria saber qual que era a programação geral da Rádio PRA7, o que envolvia em um dia de programação. A PRA7 que eu me lembro, ela tinha uma abertura do programa sertanejo, logo de madrugada, das 4 até as 7. Depois entrava esse noticiário, PRA7 às 7, até 9h30, 10 horas. Depois vinha o Íris Ribeiro, Eu, Ela e a Música. Depois, 11 horas, entrava o Balanga Beiço, Tiririca e Coraúce. Meio-dia, Rotativa Sonora, um jornal marcante em Ribeirão Preto. Eu me lembro até hoje, locutores tradicionais, Pizarro, o próprio J. Pesquisa, quem mais fez? Roberto Edson. Evaldo Júnior? Não, Evaldo não. E outros mais. Aí depois tinha um programa chamado às 13 horas, 13 às 13, J. Pesquisa, às 13 mais da semana, uma parada musical. Depois entrava o Coraúce Neto, seu programa para Jovem Guarda, Juventude e tudo mais. E assim por diante. Tinha Ave Maria, à noite tinha um programa da Músicas da Saudade, tinha apresentação, não me lembro agora, mas era um rádio mais ou menos assim. Intercalado com esporte, notícias, reportagens, tudo picado, né? Certo. E a programação era 24 horas ou ela começava às 4 da manhã com sertanejo? Não era. Começava às 4 da manhã e parava meia-noite. Certo. Depois não demorou muito tempo, ficou 24 horas no ar. Porque no começo as rádios funcionavam assim, você entendeu? Sim. Agora, o rádio era o que acordava muita gente, às 4 da manhã, hora certa, levanta, Zé, vai preparar o café, música sertaneja e tal, não? E eu recepcionei lá no meu programa, na PRA7, que aos domingos eu tinha um programa diferenciado. Era das 6 às 11, domingo de manhã. Bom dia, Ribeirão, bom dia, região. Além da semana, que eu ficava até 9, 9h30, domingo tinha esse programa. Já falei para vocês que os famosos chegavam em Ribeirão Preto, eles procuravam a PRA7 para divulgar por que eles estavam na cidade. Certo dia, um domingo de manhã, eu estou lá na PRA7 fazendo o programa, por volta de umas 9 horas da manhã, 9, 9h30, entrou na rádio, no corredor paralelo ao estúdio, o dono da rádio, o senhor Tiziano Mazeto, que vendeu depois para os irmãos Pisani. Desculpe, Tiziano Mazeto, o prefeito daquela época, era o doutor Nogueira, pai do Nogueirinha, ex-prefeito. E um casal. Quando eu bati o olho, eu falei, gente, será que são eles mesmo? Araci Balabanian e fugiu o nome do artista famoso, um português, da novela Antônio Maria. Foi o maior sucesso na televisão, era pela Tupi, a novela, pela TV Tupi. E foi lá para uma entrevista. Eles vieram para fazer um show no Teatro Municipal, no domingo, 2 horários, à tardezinha e à noite, e na segunda também. Quem comparecia? Não foi muito? o Luiz Gustavo, não, né? Ator? Não tem nada de Luiz Gustavo. Luiz Gustavo foi outra coisa. E o Rogério Cardoso, se não me falha a memória, ele fez o papel de um português na novela. Foi um sucesso extraordinário. O Rolando Lero. O Rolando Lero foi outra ocasião. Não, ele futuramente ele foi. Não, ele passou pela PRA7. Sim. Ele era o Rogério Cardoso, Lorando Lero. Passou pela PRA7. Moacir Franco passou pela PRA7. É bom até lembrar. Moacir Franco, Luiz Aguiar, Fernando Solera, Luiz Augusto Maltoni, todos de Ribeirão Preto que saíram daqui já conseguindo emprego em São Paulo, em rádios famosas de São Paulo. A PRA7 era um trampolim. Você entendeu? De locutores, etc. Mas teve mais uma visita também. Ela tinha um programa de entrevista na Globo, foi famosa.
morava perto da rádio. Marília Gabriela. Marília Gabriela. Ela morava perto da rádio. Ela era muito bonita, jovem. E ela lia crônicas no programa do Willis Ribeiro. E quando ela chegava, toda perfumada, o pessoal ficava até, né? Muito linda. Aqui, né? Maria Estudava aqui. estudava aqui, em Ribeirão. Não, aqui não na ERP. Não, na ERP. Ela estudou aqui, a Maria Gabriela? Então, rapaz. Passou pela PH7 também. Ah, não, mas você está falando de outra Marília Gabriela. Então. Não, acho que não é essa. Não? Não é da década de 80. É. Essa Maria Gabriela Fez trabalhou na TV Mulher. trabalhou uma na loira de olhos Globo claros. muito tempo. Tô falando, ela fez jornalismo aqui. É? Começou o jornalismo aqui. Aí Então. ela formou em Campinas. Ah, Isso sim. mesmo. Foi um sucesso na TV brasileira. Polêmica, sabia entrevistar. Ela não saía da PH7, ia no programa do Willis Ribeiro, às 10 da manhã, eu, ela e a música, que era um gente, ele é inteligente demais, o Willis até hoje continua na mídia, e ela participava com leitura de crônicas também. Exatamente. É bom, desses programas que o senhor falou, queria saber mais o que tem mais participação e o que até o senhor chegou a comandar na PRA7. Programa que eu comandei? É. Eu comandei o meu. No grupo era o PRA7 a 7. E fora do grupo, no esporte era junto com o narrador e repórteres. Dentro do estúdio, vários horários, né? Na parte da manhã, enfim. Eu comandava os meus horários. E outro detalhe, você tinha uma cota de publicidade para vender. Que antigamente, o radialista, ele era contratado pela qualidade dele, pelo estilo dele, o perfil dele, e automaticamente a direção da rádio queria saber se ele tinha publicidade. E eu era esperto para vender propaganda. E eu vendia muita propaganda. Isso também ajudou muito. Você ter equilíbrio na rádio. Tinha gente que contestava, não, o profissional é profissional, não tem que vender propaganda. Mas tinha um departamento comercial. E muitas vezes o departamento comercial não conseguia vender. Mas eu sabia que tinha interesse no meu horário, eu ia lá para fechar negócio e vender a publicidade, né? Você entendeu? E fora outras coisas mais. Uma passagem marcante, eu já comentei com vocês, da Mogiana, do HC. E tem uma passagem também, vocês devem ter na pauta aí, que eu fui representar a PRA7 como repórter em São Paulo, lá num acontecimento inédito com o governador do estado de São Paulo. Se é que já posso falar, já adianto. Pode falar sim, falar. tranquilo. Pode? Pode. Então, A gente vai subir a foto, André, é a foto 2. Foto 2. A foto com o governador? Exatamente. Essa daí, né? Essa foto aí, eu em São Paulo, agradecendo no final de uma reunião marcante de barganha política. Você sabe que na política tudo pode e tudo acontece. Nós tínhamos 2 deputados, Wilson Toni e Coralce Sobrinho, deputado do Estado. E eles articulavam com o governador, trazer coisas para Ribeirão Preto, região de Ribeirão Preto. E eu era líder do prefeito Gasparini em 1990. Desculpe, hein? Dá um jeito aí. Vê o que você faz. Tô me recompondo. Eu era líder do prefeito. E eu tinha uma comissão de estudos para convidar autoridades e discutir problemas da cidade para poder formalizar um processo e conseguir no governador alguma coisa tal. Aí o Gasparini me chamou, Xavier, isso aqui eu não posso assumir sozinho. O governador que é o nosso apoio para apoiar o sucessor. O Tony e o Coraúcio estão articulando lá, mas a responsabilidade é do grupo, você faz parte do partido. E eu fui para São Paulo.
Aí o Zé Pisani, dono da rádio, falou: Xavier, já que você vai para São Paulo, você vai telefonar, se puder, quando terminar a reunião, se der tudo certinho, para colocar o governador no ar sobre o que nós ia acontecer lá. Aí nós fomos para lá. Eu fui lá então como ex-vereador, líder do prefeito e como repórter da rádio. E deu tudo certo. Acontecimento inédito. O Teatro Pedro II, que estava na comissão que eu tinha na Câmara Municipal, ele pegou, o incêndio dele foi em 1980. 1980 isso aqui. Aconteceu o incêndio. Esse aqui você não tem, né? Ah, certo. O incêndio. 1980. O Coraúcio Sobrinho era vereador. Ele, de imediato, ele procurou a diretoria da Fundação Antártica Antônia Helena Zerrenner, pedindo socorro. O bombeiro apagou o fogo direitinho para pôr uma cobertura para não danificar o restante do teatro. Mas depois disso aí, lacraram o Pedro II. Ele ficou acorrentado em 1980. E em 1990, foi quando nós fomos para São Paulo, nós conseguimos do governador, de imediato, com o nosso grupo político lá no gabinete do governador, o decreto desapropriando o prédio do Teatro Pedro II, que era da Fundação Antônio Helena Zerrenner Antártica, desapropriando, com verba para iniciar a restauração. E começou já naquele ano. E foi reinaugurado em 1995. Bom, aí eu aproveitei e já emendamos lá, que tinha mais coisas a pedir. A duplicação para Bonfim Paulista, muitos acidentes. Uma escola no São Leandro foi denominada de professora Cordélia Ribeiro Ragoso. Várias escolas em Ribeirão. Prédio do Fórum, prédio do Hemocentro. Duplicação da Francisco Junqueira com o viaduto da Costabile. Foi um pacotaço que nós conseguimos, uma barganha política transparente para a população. Foi inédito. Tudo isto em junho de 1980, que eu tive o prazer de participar e entrevistar o governador no programa do Paulinho Boa Pessoa, agradecendo muito. No ar ele comentou, falou para o povo de Ribeirão Preto esse acontecimento inédito. E tudo foi feito. Bom, queria puxar o gancho da política, você conseguir colocar para a gente, André, as fotos 3 e 4, e perguntar para o senhor qual a importância do rádio na sua carreira política. Grande. Depende do perfil daquele que tem tendência para ser um político. Tem quem? Aquela foto com o Gasparini. Pátio Xaxá, lá de Bonfim Paulista. Vanderlei Pipa, juíza, minha prima Ana Mischiati Toni. E tinha mais pessoas lá quando inaugurou um velório. Esse velório tem uma passagem engraçada. Na campanha o Gasparini prometeu um velório para Bonfim, que não tinha até então. Não tinha. E o tempo foi passando. Gasparini, a promessa de campanha, pelo amor de Deus, Gasparini. Aí ele falou: precisa arrumar o terreno, o local. E eu arrumei o terreno do lado do cemitério, teve que tirar umas árvores, assumi um compromisso com o promotor do meio ambiente de repor o plantio dessas árvores, né? E esse velório foi muito importante. Está precisando ampliar, melhorar, mas foi fundamental na política. Além de outras coisas mais, né? A duplicação que aconteceram naquela ocasião. Aqui mesmo tem uma escola Egídio Pedreschi, aqui do lado da UNAERP. Eu me lembro até hoje. Foi na época que o João Gilberto foi prefeito e eu tinha um projeto como vereador de uma escola para deficientes físicos aqui. Como eu tinha um pedido para o João Gilberto, um projeto de lei indicando um terreno para a construção do Cantinho do Céu. Foram coisas assim para o social que eu trabalhei muito, muito mesmo. E fui conseguindo, não só com o João Gilberto Sampaio, como o próprio Palocci, lotes urbanizados. A primeira usina de reciclagem de entulho é de minha autoria, lá no final da Via Norte.
Você aproveita todo o entulho, tritura, você vai usar para reboco, usar para contrapiso e assim por diante. Fisioterapia domiciliar, não tinha em Ribeirão Preto. No domicílio, não. Como é que um idoso pobre ia sair de casa para fazer fisioterapia onde? Não tinha antigamente, não é? Eu fiz a lei, e eu me lembro até hoje que o secretário da Saúde era o doutor Luiz Carlos Raia, inesquecível doutor Raia. Ele me ouviu, me atendeu. Aí, na Rua Goiás, existe até hoje atendimento domiciliar. Como também uma unidade de saúde, Mamoro Kobayashi, em Bonfim Paulista, e foi um projeto meu de autorização que eu consegui, e até o nome Mamoro Kobayashi, em gratidão à família Kobayashi, que doou a área para a construção daquela unidade de saúde. Certo? Meu pai na política, permita-me, ele foi candidato a vice-prefeito, né? Na chapa com o Antônio Carlos Morandini. Quando também, eu perdi né? a eleição. Quando perdeu a eleição. Né? No ano de 2000. O Antônio Palocci foi então eleito, né? Mas teve bastante voto, hein, pai? Foi difícil aquela ocasião, porque para mim foi uma surpresa. Eu, vereador, 18 anos, eu tinha minha reeleição garantida, porque eu dava tempo integral. Eu saía da rádio, o dia inteiro atuava como vereador. O dia inteiro como vereador. E eu tinha uma reeleição garantida como vereador. Mas aí o partido escolheu o Morandini para prefeito e eu para vice-prefeito. E começamos a campanha. Mas enfrentar o Palocci, naquele ano de 2000, foi muito difícil. Por quê? Ele tinha sido prefeito a primeira vez e fez um trabalho muito bom na saúde com o Dr. Luiz Carlos Raia e também lotes urbanizados, compra de terrenos para vender para carentes com a planta lá no Ribeirão Verde. E eu acompanhava, não era do partido, mas eu votava. Eu levava bronca de vereadores que não era do partido do Palocci. Você está maluco? Vai votar essas coisas do PT, do Palocci? É para o povo. Para o povo eu voto. Eu não estou nem aí. Então a gente tinha muita coisa assim que acontecia na política, a gente ficava até aborrecido demais, viu? Ficava mesmo. A gente trouxe mais uma imagem, André, a imagem número 4, relacionada à política também. Gostaria que o senhor comentasse também. Foi um momento inesquecível. Foi o dia da diplomação como vereador em 1982, recebendo o diploma de um meritíssimo juiz, Dr. Newton Messias de Almeida. Foi uma pessoa muito humilde, batalhador na justiça eleitoral. Eu tenho muita lembrança. E lá do lado tem outro radialista do Porto Alegre, lá, tá vendo? Lá com fone, envolvido? Pedro Evaristo Esquiavon. Esse era um gênio. Trabalhou na PRA7 durante muitos e muitos anos. Ele irradiava corrida de cavalo, bola ao cesto, fazia de tudo. Porto Alegre foi um gênio. Né? E mais ou menos por aí, né? Tem mais umas ordens aí. O assunto tem adoidado, né? Sempre tem. Mas agora sim, saindo um pouquinho do assunto da política, voltando para o rádio, a gente teve a transição da PR7 para a Rádio Clube, né? A gente queria entender um pouco do senhor como que foi essa transição na época, como que foram os acontecimentos. Do que? Eu não entendi. A transição da PR7 para a Rádio Clube. 1980, eu acho que... Não, a PRA7 era conhecida como PRA7 Rádio Clube. Sim. Aí ela foi vendida para os irmãos Pisani em 1978, 79, mais ou menos por aí. Depois de 2 anos ela foi lá para 9 de julho. Isso. Aí a gente queria saber um pouco. Junto com a Rádio FM Clube e Rádio AM. E lá tinha o proprietário principal, o José Inácio Pisani, muito entendido, dinâmico empresário. Ele batalhou muito e tem uma passagem que eu vou contar para vocês aqui agora. Eu era vereador em 1986. Pisani falou: Xavier,
eu fiquei sabendo que você vai ser atendido pelo presidente da República, José Sarney. Eu falei, vou. Mas o que você vai fazer lá? Eu falei, porque eu sou vereador, presidente do Centro de Defesa do Consumidor, que era um pepino também. Ninguém queria pegar, né? Mas eu assumia. Tudo quanto era pepino eu abraçava, só que tinha um detalhe. Você chegava num ponto que o cidadão estava praticando coisa errada, tinha que ter a Polícia Federal. E nós não tínhamos a Polícia Federal. Eu fiz um trabalho pedindo ao governo, com a ajuda de um ministro do Sarney, que era o Dr. Guzmão, que ele era de Cravinhos e Ribeirão, dono da cervejaria, de ele me dar um apoio lá em Brasília, a respeito da Polícia Federal para a cidade. E ele empurrou lá e eu consegui. Aí marcaram a data da vinda aqui do presidente Sarney, em 1986. E o Pisani falou, Xavier, eu preciso falar com esse homem, Xavier. Eu preciso falar com esse homem, Xavier. Aí eu arrumei um crachá, ele como meu assessor, ele ficou comigo. E nós fomos atendidos lá na Recreativa. Eu pedi licença, resolvi o problema da Polícia Federal, que o presidente já tinha na mesa dele o despacho favorável. E me pediu, senhor vereador, o senhor fala com o seu prefeito para ele arrumar o local. E eu fui no prefeito e arrumamos o local. Polícia Federal em Ribeirão Preto, o primeiro lugar foi na Arnaldo Vitaliano, certo? Aí eu falei, senhor presidente, o senhor não leve a mão, eu estou com o meu assessor, ele é da rádio, clube, AM, FM, e precisaria falar com o senhor 30 segundos. Aí o Pisani conversou com ele lá um pouquinho a respeito do canal de televisão. Aí ele pediu para o Pisani aguardar que ele ia verificar em Brasília como estava o processo, aquela coisa toda, que já tinha um processo em andamento. E não demorou muito tempo, ele foi avançando e conseguindo, num sistema diferenciado, que era o aparelhinho, lembra? Aí ele conseguiu a concessão e fez um acerto com a Manchete, que tinha novela Pantanal, naquela ocasião, e uma outra novela famosa. Ficou durante alguns anos, depois ele passou para o sistema normal, fez um acerto com a Band e assim por diante, né? E quanta gente boa passou no prefixo, né? Já não está entre nós, como o Roberto Ribeiro, Roberto Ribeiro, né? Roberto Ribeiro, Wilson Tony, muitos outros. O Wilson Tony era um gênio na comunicação, gênio. E outros mais, né? E outros mais. Sim, e dentro dessa história que tem tantos nomes extremamente importantes para a comunicação, e nesse processo de mudança de endereço, dono da PRA7 para a Rádio Clube, eu queria saber quais foram as diferenças que o senhor notou de uma para outra nesse processo de modificação. A mudança, a programação continuou a mesma. O estúdio era diferente, né? Prédio novo, tudo direitinho, certo? Equipamento diferenciado, porque o equipamento de antigamente, cá entre nós, hein, deixava a desejar. Você não chegou a trabalhar com cartucheira antigamente, era tudo disco, 78 rotações, pulava, você pedia desculpa pro ouvinte, né? Foi mudando tudo, foi mudando. O vinil, né? O bolachão. O vinil. Aproveitando até que você falou do ouvinte agora, eu queria saber como funcionava essa interação com o ouvinte na época da rádio, que teve toda essa mudança, né? Teve também uma mudança de acordo com a interação do ouvinte ou não? Não, porque o prefixo continuou o mesmo para o ouvinte. Agora tinha gente que falava, mas agora vocês saíram aqui, eu descia do ponto de ônibus aqui na Praça 15, andava um quarteirão e meio, estava lá na PRA7, Barão do Amazonas 35. Agora era 9 de julho lá em cima. Eu falei, a rádio teve que sair também, porque o prédio era muito grande lá embaixo, onde funcionou a PRA7, enorme. E foi para um local adequado. Mas vem aqui, vem conhecer a gente. Você procurava fazer a pessoa entender. Mas quanto à programação, os ouvintes acompanhavam de tudo direitinho, né? Desde manhã até a noite, e assim por diante, né? Bom, partindo agora para que o senhor trabalhou em outra rádio, eu queria saber como que se deu o processo para o senhor entrar na rádio CMN. A CMN foi um convite do Tony, Wilson Tony, que estava na CMN. Ele estava na CMN.
Aí ele me falou, Xaxá, ele me chamava de Xaxá, eu quero falar com você. Eu vou te pagar o triplo que você ganha aí na clube. E a publicidade eu vou aumentar 40% a comissão. Eu falei, eu vou pensar. Puxa vida. Eu falei, caramba, não é uma clube, a CMN, mas é uma programação que a gente sabia que tinha muito ouvinte também, porque o Tony era muito ouvido. O programa do Tony de manhã era muito ouvido mesmo. E eu vinha para anteceder o programa do Tony, das 6 às 7, 7h30. Por isso que ele me puxou. Porque eu tinha audiência também, muita audiência na clube, não? E me levou a mudar. Primeiro pela aproximação da rádio. Onde vocês foram me buscar, a rádio ficava ali do lado de cima da praça. E eu morava perto. Uma das coisas assim também. Meu filho estudava e podia também me ajudar ali, mais próximo também, né? Você entendeu? Sim. E tudo ajudou. E ali eu fiquei na CMN de 1995, porque a clube eu fiquei de 1962, 63 a 1995. E na CMN de 96 até 2023. E parei porque eu recebi o prêmio do Covid e fiquei meio danado com a garganta e tal. Fui curado, graças a Deus, né? Mas eu falei, eu não vou parar, eu vou parar, e acabei parando, né? Ele faz rádio ainda, rádio, como é que chama? É web rádio. Rádio web. Né? Hoje é um caminho também que os mais novos têm por aí, né? Você entendeu? É um caminho, porque eu fico olhando para a juventude que ama o rádio, que gosta do rádio, que gosta de ser jornalista. O espaço para todos vocês, você entendeu? Isso também é preocupante, porque a gente vive nesse meio, né? E na CMN, quais eram as funções que o senhor executava? Na CMN? Isso. Ué, tinha o meu programa. Era utilidade pública, notícias, achados, perdidos, reportagens, prêmios. Ele entrava com esporte, Botafogo, comercial, noticiário geral, Loterias, isso, fazia exatamente. De tudo lá, fazia de tudo. Ah, você esqueceu de falar a sua adoração pelo comercial dos anos 60, pai. Seu amor pelo Leão do Norte, time dos anos 60, enfim. Não, o comercial... hoje em dia tá... Comercial, quarta divisão caiu. Tá infelizmente. Mas eu era comercialino, não tinha que esconder. Porque dizem que o radialista, quem lida com futebol, ele não pode falar qual clube que ele torce. Todo locutor esportivo, todo repórter esportivo, ele tem um clube de coração. Agora tem uns fanáticos que expõem, mas tem uns que não comentam nada. Isso é difícil descobrir. Será para quem torce o fulano de tal? Pior Gilhote, torce para quem? Tem que ser imparcial, né? Não pode... A gente nunca descobre. Pedro Luiz, famoso. Geraldo José de Almeida, né? Conta a história do Totinha. O Totinha era Antônio de Barros. O Antônio de Barros era um comentarista esportivo, porque ele tinha o poder de vender publicidade impressionante. Impressionante. Aí uma ocasião ele me chamou a atenção, ele falou, eu não vou te pôr mais para ser repórter, não. Você fica torcendo lá pro comercial, não vou te pôr mais, não. Me lembro até hoje. De fato, eu acabei extrapolando lá quando eu participei de uma narração esportiva, né? Você não pode, não. Você tem juízo, rapaz. Uma vez só também aconteceu, não teve problema nenhum, né? Tudo você tem que puxar, a gente puxava a orelha da gente, sim. Para vender mais, para não falar mais aquilo, para ter cuidado de falar outra coisa. E tinha umas reuniões pesadas mesmo, né? Que a gente participava e respeitava. Certo? Quando envolve esporte é complicado segurar a emoção, né? Quando envolve esporte é complicado segurar a emoção, é difícil. É complicado, né? É difícil, ainda mais trabalhando no meio. E, bom, a gente também teve uma colaboração sua lá em Bonfim, com o serviço de radiodifusão comunitária, que foi a rádio A Voz de Bonfim FM. Exatamente. Isso. A gente queria entender como e quando foi o processo para o senhor conseguir a autorização para oferecer esse serviço. Era um sonho
eu já falei aqui do Cantinho do Céu, lá dos Excepcionais. Lá no meu programa na PRA7, na 9 de julho, toda semana, a Sônia do Cantinho do Céu, que é uma santa, ela mantinha na casa dela 3 jovens excepcionais. 3. Xavier, me ajuda, Xavier. Eu preciso de fraldão, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E o Pisani ouviu e falou, Xavier, vamos fazer uma campanha em prol dessa senhora, que eu percebi que ela leva tudo a sério. Bom, e continuamos com o apoio da rádio, fazendo a campanha para ajudar a Sônia, que tinha essas 3. O sonho dela era ter um hospital. Eu falei, Sônia, como é que você vai construir um hospital e manter um hospital, Sônia? Mas é meu sonho, Xavier. Eu tenho esse sonho, Xavier. Bom, o tempo foi passando. Aí eu fui eleito vereador em 1982, o prefeito era João Gilberto Sampaio. Que foi, diga-se de passagem, um prefeito marcante, fez toda a Via Norte, os viadutos, inclusive da Independência com a Francisco Junqueira, a escola Egídio Pedreschi, ele que deu o pontapé inicial, depois o Gasparini terminou. Aí eu falei para o doutor João, você não poderia visitar a Sônia nesse local? Que ela tem um sonho, doutor João. E ele com a esposa dele, dona Edma, que já faleceu, uma santa, ela sensibilizou o João Gilberto. Vamos atender essa moça, João? Aí ele falou, Xavier, faz uma indicação de projeto doando um terreno para essa finalidade, que ela quer construir um hospital para o Cantinho do Céu. Aí eu fiz, pela Câmara, aprovou a autorização, tal. Aí ele mandou o projeto, a Câmara aprovou. Aí ele falou, agora, Xavier, vocês vão escolher o terreno. Aí ela deu liberdade, a gente escolheu o terreno. Eu andei com ela pela cidade, fomos no planejamento. Ela escolheu na Rio Verde com a Bahia o terreno. Naquela semana que aprovou o projeto, eu recebi um telefonema da esposa do doutor Leão, que era dono da Leão, asfalto, etc., pedreira. Senhor Xavier, o Leão quer que o senhor venha aqui, com a dona Sônia. Eu fui com a Sônia lá. Ele falou, eu vou bancar a fundação todinha e vou bancar a ferragem para erguer e o projeto para erguer esse hospital que a senhora está querendo. Olha, fala a verdade. Não, milagre. A gente fazia quermesse, a gente fazia bingo, fazia tanta coisa e vai ajudando. E aí eu tinha um sonho de colocar uma rádio comunitária lá, na Rua Rio Verde com a Bahia. Rádio Cantinho do Céu. Já tinha até o nome. Aí dei a entrada. O Cecílio, que era funcionário da CMN, não sei se você lembra dele, Cecílio, era um homem de confiança do grupo aqui. Ele montou o processo e mandou para Brasília. Aí veio uma resposta. Ribeirão não vai autorizar rádio comunitária. Mas como? Não pode? Por quê? Porque o grupo de rádios oficiais aqui é forte. E uma rádio comunitária acaba atrapalhando muito, você sabe como que é. Embora a potência é diminuta. A potência de uma rádio comunitária é 15 watts. Aí vai, eu mexi com o deputado Coraúcio Sobrinho, que a gente era do grupo político, né? E ele foi mexendo, e falou, Xavier, nós vamos colocar essa rádio em Bonfim. Eu já acertei aqui. E lá pro Cantinho do Céu, você espera uns 2 anos, nós vamos transferir. Mas depois não conseguiu transferir, e eu montei a rádio sem fins lucrativos em Bonfim Paulista, a Voz de Bonfim. O povo ficou todo feliz. Mas Bonfim não comporta o apoio cultural. Rádio comunitária, você não pode dar ofertas de um supermercado, de uma loja. Você pode mencionar o endereço
o que ele vende, mas não pode falar em ofertas. Isso já atrapalhou bastante, certo? E não conseguimos. Aí surge lá no meu programa, aos domingos, em Bonfim, que eu fazia lá também, 2 meninos pequenos, Luiz Gustavo e Luiz Augusto, os meninos de Bonfim, já são marmanjos agora. Isso foi em 2002, portanto, mais de 20 anos. E eles foram cantando ali, eles adoravam. E o pai era cantador de música sertaneja. Ele apoiava os filhos também. Palarete. O padre José Augusto Palarete, que é engenheiro. Sim, sim. Engenheiro. Aí, falei, Palarete, eu vou te pedir um favor. A próxima reunião aqui da diretoria, vou te colocar, porque o futuro, eu sou mais velho que você, tem que ficar alguém aqui no comando. E eu passei para ele virou presidente, montou a chapa. Ele comanda a rádio, é direto no computador. Tem uns programas ao vivo que ele faz, os meninos fazem também, e a rádio ficou lá em Bonfim. Um prejuízo que você nem imagina. As despesas são muitas. ECAD, cobram demais. Energia, é demais. Além de outras despesas. Mas não tira a rádio do ar, não. Não tira a rádio do ar, Palarete. Vai respondendo tudo que eles vão pedindo. Muito fiscalizada por muitos aqui de Ribeirão, que mandam lá para o Ministério das Comunicações. Tem uma rádio lá em Bonfim, tal, eles vão lá. Aí vê qualquer coisinha, eles te multam. Gente, o que é isso? Como é que nós vamos fazer? Aos trancos e barrancos, essa rádio que você só pega ela em Bonfim. E tem uma clandestina de Ribeirão que está entrando lá em Bonfim. Está entrando em Bonfim. De vez em quando raspa lá, mas entra. E aqui tinha uma rádio comunitária autorizada, Pão dos Pobres, que a dona Gilda conseguiu através do Coraúce, bem depois da minha, que eu pedi, lá na rua João Ribeiro. A dona Gilda muito doente, ficou desanimada, fecharam a rádio, deram baixa. E alguém deve estar aproveitando aí, ficou em aberto 87.9 FM em Ribeirão. Eu não sei, me falaram que é clandestino, eu não tenho testemunho disso, né? Se legalizaram, eu não sei. Mas está aí funcionando normalmente. E a de Bonfim continua por lá, tocando aos trancos e barrancos. Então é isso mesmo, que a gente falou de muitas rádios já que o senhor passou ao longo da carreira. E aí você também citou algumas das complicações que tinha na rádio A Voz de Bonfim. E aí a gente queria fazer um comparativo entre todas as rádios. Quais eram as diferenças entre todas essas? Quais que, desde a sua primeira rádio até a Voz de Bonfim, o que mudava nesse processo? Era a mesma rotina. Uma rádio comunitária hoje em dia, a maioria é tudo música. Música, a hora certa. No caso lá é a música sertaneja, né? Não, mesclada. Mesclada. Os meninos, eles colocam música para jovens. Sim. De manhã, de madrugada é sertanejo. E é uma rádio assim, arroz com feijão. Não tem muita diferença das demais, não. Certo? Certo. Agora o gasto a despesa é grande, viu? Vai aumentando. Você tem que, eu falo para eles, não deixa a peteca cair, porque não pode perder a concessão de jeito algum. Tem que trabalhar certinho, responder o que eles pedem direitinho. Você pode até questionar as multas, né? Recorrer, mas não deixa de cumprir para não perder a concessão. Certo? Bom, agora vamos falar com o senhor. Quero falar com o senhor. Como que o senhor vê que o radialista pode influenciar a opinião pública e o serviço à comunidade em geral para a sociedade? É o perfil de cada um, né? É o perfil de cada um. Tem quem tem um perfil na área pública. Ele já faz um trabalho dentro daquela área. Tem quem tem um perfil da vontade dele ser animador, apresentador, profundo conhecedor de músicas, aquela coisa toda. Tem outro que procura reportagem, trabalho de reportagens. Cada um tem um caminho, né? Cada um tem um caminho. É verdade. Não podemos esquecer, no início de carreira do meu pai, José Carlos Caparelli, e também do querido
Aquele que te... Silveira Lima. Silveira Lima também. O Silveira Lima, eu vou contar uma história para vocês, uma realidade. O Silveira Lima, pra vocês terem uma ideia, ele veio para Ribeirão Preto do Rio de Janeiro. Ele trabalhava no Rio de Janeiro na Rádio Mauá. Rádio Mauá. Eu tenho até uma foto dele que eu vou mandar para um de vocês aí para vocês terem uma ideia. Ele no microfone, entrevistando a Miss Guanabara. Bonita. E bem atrás dele, Silvio Santos. Aprendiz. 1954, se não me falha a memória. Silveira Lima não parava, ele ficou no Rio de Janeiro, ganhava muito dinheiro, publicidade e tal, e começou a rodar aí o Brasil, né? Veio parar aqui em Ribeirão, na PRA7. Veio parar na PRA7, Silveira Lima. E ele tinha um programa de auditório que os calouros cantavam domingo de manhã. Tinha o regional, você ensaiava antes e cantava. Certo? Então, eu comecei ali, mas eu não queria cantar, eu queria ser locutor. Aí, um dia lá, eu conversei com alguém ligado ao esporte, falou, não, vem aqui. Eu vou conversar com alguém aí para ver se tinha jeito aí para você dar a hora certa, à noite, ler algum texto, começar assim por diante, que eu já estava estudando a área do jornalismo, né? Radialista. E o Silveira Lima foi uma porta aberta. Ele e o Caparelli, que era auxiliar dele. Um baita, um cantor, locutor, que ajudava no auditório. O auditório, antigamente, era extraordinário. O PRA7 ficava abarrotado, prêmios, cantores e tudo mais. Ali foi o meu início, com o apoio do Caparelli e do Silveira Lima, que me levou para a PRA7 em seguida, que ele foi para lá em 63 ou 64, e quando eu fui tendo abertura de trabalhar no jornalismo, por orientação de alguns, e assim por diante. Certo? Queria saber do senhor agora uma pergunta mais geral. É o que o senhor acredita ser essencial para um radialista conquistar e manter o ouvinte? Para manter o ouvinte? Sim. Tem ouvinte que gosta de piada. Tem ouvinte que gosta de música sertaneja. Quando falo ouvinte, o rádio vive em função de músicas, né? Melodias. Sim. Tem ouvinte que gosta de ouvir notícias, repórteres. Ele acredita naquele repórter. Então, a chamar o repórter Stefanelli, que era da polícia, nosso tempo. Repórter Márcio Moraes informando notícias do Comercial ou do Botafogo. Você entendeu? Então, a pessoa acompanha o estilo de cada um, o perfil de cada um. Né? Escrevia até no jornal impresso, Márcio Moraes. Já escrevia em jornais também, né? Alguns bicos, né? Exatamente. Mas pensa você que radialista ficou rico, só se ganha na loteria. Até jornalista, vou ser sincero para você. Meu amigo, por aqui passaram, como é que chamam da Fazenda São Manuel? Fernando Solera. Exato. Fernando Solera, destacado, saiu da roça lá em Bonfim, minha terra, com 15 anos. Veio para Ribeirão, na casa de um parente, e começou a trabalhar numa quermesse alto-falante. De repente ele fez um teste na PRA7, virou um locutor extraordinário. Na Rua Copa de 70, né, pai? Foi embora para Bandeirantes. É verdade. Luiz Augusto Maltoni, nascido também lá na zona rural de Bonfim Paulista. A mesma coisa aconteceu com ele. A rodovia tem o nome de Antônio Machado Santana, não chegou a ser radialista. Não, foi brilhante. Jornalista formado, certo. Machado Santana. Ok. Foi também um poderoso, e outros mais, né? Moacir Franco, veio de Minas, passou por Ribeirão Preto, na PRA7. Jornalista. De meia... Espera um pouquinho, Gustavo. Sim. 56 a 60. Cômico, inteligente demais, fazia imitação, cantava rock. Fazia de tudo o Moacir Franco, era um artista extraordinário.
Aí um dia descobri o talento dele, fazendo pinturas, lá no cinema. Hoje, Cine São Jorge, Tarzan, letrista. Letrista famoso. Ele fazia de tudo, Moacir Franco. Aí ele recebeu um convite para ir para São Paulo. Ele já tinha letra com Mendigo, me dá um dinheiro aí. Vocês já ouviram? Música de carnaval? Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Não vai dar não. Você vai ver que ganho confusão. Eu vou beber até cair. Me dá, oi, me dá um dinheiro aí. Virou filme. Foi um sucesso no Brasil, estourou. Não demorou. Nazareno de Brito deu para ele uma versão de um filme chamado Suave à Noite. Esse pessoal estudava a voz desses cantores e tal, né? Ele gravou Suave à Noite. Tinha o filme em todo o Brasil. É tão calma a noite é de nós dois, ninguém amou assim, nem amará depois. Mesmo gripado, tá animado. Moacir Franco, grande, até hoje, hein? 87 anos e ainda faz shows e canta e dança no palco. Outra conterrânea de Bonfim também é a ex-secretária da Cultura, ligada à cultura, a senhorita Adriana Silva, né, pai? Adriana Silva. Muito inteligente, gênio passagem. Na área cultural. Gênio, conterrânea. Veio da zona rural, veio para Ribeirão estudar. Ela chegou na área cultural, ela fez de tudo aqui em Ribeirão Preto. Está no grupo do Chaim, na TV Tati, né? E assim por diante. Também de Bonfim Paulista. Tony, sangue bonfinense, Wilson Tony, viu? Grandes destaques passaram por lá. Verdade. Minha terra natal. O ator, aí já é ator, né? Mas que nascido em Bonfim, né? Quem? O falecido já, esposo da Anissete Bruno, Paulo Goulart. Paulo Goulart. Vocês nunca ouviram falar do Paulo Goulart? Eu entrevistei o Paulo Goulart na PRA7, estava esquecendo de falar. Vocês nunca ouviram falar da Anissete Bruno? Era um casal simpático em novelas. Casal 20. O Paulo Goulart nasceu para lá da Mata da Santa Teresa. O pai dele era o contador da fazenda, fazia a contabilidade do patrão lá. E o patrão tinha um filho que vinha estudar em Ribeirão Preto, no Cônigo Barros. Olha lá. Aquele casal lá, Anissete Bruno e Paulo Goulart. O Paulo Goulart era um molecote. Ele vinha estudar com o filho do patrão numa charrete, um funcionário da fazenda. Na escola, Cônigo Barros. Cônigo Barros não, descendo a... Ai, pai. Ai, não. Amador Bueno, esquina com a Visconde Rio Branco ali. Fugiu o nome da escola. Ele vinha estudar ali. Você entendeu? E outros famosos mais. O Lima Duarte, por exemplo, não é do tempo. Ele foi na PH7 uma ocasião com o seu Papa no meu programa. Ariclenes Venâncio era o nome dele. Diz que nasceu no Desemboque, Minas Gerais. Mas ele veio no colo da mãe para cá. Sim. Ele veio para cá, no colo da mãe. A mãe veio dirigir um centro espírita na Vila Tibério Batuíra. Sim. Ela era espírita. E o Lima estudou lá no Sinhá Junqueira. Lima Duarte, Ariclenes, lá no Sinhá Junqueira, na praça da Vila Tibério, do lado da igreja. Morou na Vila Tibério. Vendia doces que a mãe fazia até os 10, 12 anos. Frequentou a escola lá, Sinhá Junqueira, né? Já falei. Sim. A gente saía com uma cestinha e vendia os doces. Depois de 12 anos, começou a trabalhar picadinho aqui, picadinho ali. Quando ele pegou 18 anos, ele foi embora para São Paulo, pegou carona, um caminhão cheio de mangas, foi parar lá no Mercadão de São Paulo. E eles falavam para ele, você não sai daqui que você se perde, hein? Mas ele é muito inteligente. Nasceu com esse dom também. Fez aniversário. Começou a procurar emprego em São Paulo. 90 e poucos anos, né? Começou, 95 anos, fez agora há poucos dias. Foi procurar emprego em São Paulo, de repente ele apareceu lá na Avenida São João,
precisa-se de ajudante. Eu fiz a ficha. Mas não tinha ninguém lá para complementar. Aí ele voltou lá, contrataram ele, sabe para quê? Para limpar o assoalho de um teatro. Limpar a cera. E ele comentava com a gente quando ele foi na PR7 com o seu Papa em 1965. Foi lá no meu programa. Aquele cheiro de cera me intoxicava. Ele suportou. Não demorou muito tempo. Perceberam o talento neste homem. Que ele, quando jovem, ele fazia teatro com a mãe lá no seu Papa na Unificação Kardecista. Teodoro José Papa. Lá na Mariana Junqueira. O que aconteceu? Deram um chapéu para ele, um paletó, puseram ele de porteiro. Não demorou muito tempo, ele fez uma ponta numa peça teatral. Não demorou muito tempo, ele foi chamado para fazer gravações em rádio das novelas de antigamente. Aí ele pulou para a televisão. Senhorzinho Malta, você não lembra da novela? Lançava assim. Não é da época deles, Não, mas estou são certo ou estou jovens. errado. Mexia com o relógio. Não é da sua também? Da minha é. Você lembra? Lembro. Tem lembrança? Ah, o Andrei lembra. Muito. Bastante. Gênio. Viúva Porcina, gênio. A porcina, viúva porcina? Regina Duarte. Viúva Porcina, Você tem lembrança? Porcina, o... Vixe, Rock Santeiro, né? A gente tá falando Rock Santeiro. Rock Santeiro. É. Tem muita lembrança. É verdade. Muito. Então, eles passaram pela PR7. Ele deu entrevista lá. Não, nós estamos aqui com o seu Papa, porque amanhã nós vamos encenar uma peça lá na Unificação. A gente veio aqui para convidar. Hoje e amanhã, eram 2 dias, né? Passou por lá também. Aquilo que eu falei já, ó, aqui, para vocês. Todo artista, quando põe o pé em Ribeirão Preto, eles procuravam a PR7 para falar, ô, estamos em Ribeirão Preto, vamos hoje em tal lugar, apresentar em tal lugar, assim, assado. Todos. Tanto Aguinaldo Timóteo, Aguinaldo Raiol, Chitãozinho Chororó, Milionários é Rico, Mato Grosso Matias, famosos cantores, Ângela Maria. Hebe Camargo, vocês já ouviram falar de Hebe Camargo? Sim. Hebe Camargo cantou no auditório da PR7, ficou abarrotado. Tiveram que fechar o quarteirão da Barão do Amazonas. E o Roberto Carlos, que uma vez veio também no auditório da PR7, teve que fechar o quarteirão, a população. Tudo pelo rádio, o rádio chamava. Não tinha televisão. Né? Não tinha celular. O rádio era que se destacava, informava e orientava as pessoas e tudo mais, né? E para tirar uma foto era difícil, complicado, né? Com grandes nomes assim que vinham aqui, Roberto Carlos. Não tinha o celular na época, o Erasmo Carlos, Vanderlei. Era fotógrafo. Fotógrafo, né? Era fotógrafo. Hã? Bom, falando assim dos grandes nomes, o senhor, da parte de entrevista, o senhor comentou do governador, do Paulo Gustavo, do Paulo Goulart, exatamente, e a gente queria saber quais são as entrevistas que mais marcaram assim a carreira do senhor e qual a de maior destaque, assim, que o senhor considera ser a principal entrevista que o senhor fez na carreira. Praticamente todas. Mas a entrevista com o Laudo Natel foi um governador tampão. Em 1964, quando ele veio lá na USP para o lançamento da pedra fundamental para a construção do gigante Hospital das Clínicas que está lá. Diretor da Mogiana, que veio aí falar para o prefeito que a Maria Fumaça, a ferrovia mogiana, seria desativada naquele ano de 64. Foi uma entrevista marcante. O que eu tenho mais, gente? Tem tanta coisa que vocês nem imaginam. Passa, vai apagando, né? É tanta coisa importante aí que eu tive a oportunidade de entrevistar e assim por diante, né? Eu já falei da novela lá do Araci Balavanian. Sim. Já falei da Hebe Camargo. Já falei de todo mundo já, né? São muitos nomes, né? Muita história. 63, quando eu estava aí já começando, 64, a Coqueluche era Jovem Guarda, né? Jovem Guarda. E os cantores diferenciados da Jovem Guarda se destacavam muito também, né? A Jovem Guarda tomava conta. E eles sempre estavam por aí, né? Os estudantes de jornalismo da UNAERP, tem um livro do André Luiz Rezende e do Gil Santiago, né, da PRA7. Aí já sabe. Sabem, né? Meu pai... Você já viu esse livro?
Gil Santiago. O Gil mostrou pra gente. Mostrou? Ele Ele e mostrou. o André Rezende, contando a história da PR7. E meu pai é conhecido como o cobrador de promessas. Porque eu cobrava. sempre, né, firme e sempre pegando no pé do que na de política, errado na política, enfim. Na política eu cobrava mesmo. Tá certo. Prometeu. Tem que cumprir. O que Tem está que fazer. acontecendo aí? Era o cobrador de promessa. Uhum. E num estilo bravo, assim, do meu jeito. É o jeito dele. Sangue de baiano misturado com italiano, você já viu, né? Meu pai é comigo, com meus irmãos, enfim. É assim mesmo. Mas ó, o maior presente foi essa entrevista também aqui com o governador, que eu representei a PR7 na ocasião, lá em São Paulo, quando os deputados Coraúcio e Tony articularam a barganha de apoio ao Fleury em troca da desapropriação do Teatro Pedro II com o início de restauração. Duplicação para Bonfim, Escola Cordélia, duplicação para Francisco Junqueira com o viaduto da Costábile, prédio do Fórum, do Hemocentro. E o Gasparino falou Xavier na volta. Xavier, se a gente tivesse pedido mais, ele daria, Xavier, porque nessa hora a política cumpriram, e Ribeirão ganhou esse grande presente no mês de junho de 1990, no mês do aniversário da cidade de Ribeirão Preto. Tá? Pegando até o gancho agora que o Gustavo havia falado, né, comentou muito, que deve ser para você que também seguiu na área da comunicação, eu gostaria de saber todo o crescimento que você teve ao lado do seu pai, que foi tão presente na mídia, uma pessoa tão importante para a mídia Ribeirão Pretana e região. Queria saber se isso despertou para você cedo no universo da comunicação, se você teve esse contato por conta do seu pai muito árduo, né, de levar você para esse meio. Sem dúvida. Até me arrepio, porque falar do meu pai eu não, assim, falo né? de você. Não, assim, pediu para falar, como eu me sinto privilegiado, porque os ensinamentos que ele me passou, eu quando comecei com meu pai, assim, ao lado dele, falar no rádio, até que era meio retraído, tímido, a voz não saía às vezes, ficava meio assim e tal. Aí o pai falava, fica tranquilo, do seu jeito, você vai, né? E eu fui me aperfeiçoando, né, a modulação da voz, enfim. E foi minha área esportiva e a gente vai seguindo, né? A carreira, como meu pai fala, sempre de cabeça erguida e nunca esmoreça, porque essa área você tem adversários, né? Faz parte. Faz parte. Eu quando comecei, eu me lembro até hoje, eu fiquei tremendo um pouco na frente do microfone. No auditório cheio de gente lá e tal. Bate o olho assim, não parece, né? Aí terminou tudo direitinho, o Silveira Lima e o Caparelli me chamaram na sala, eles foram meus padrinhos do pontapé inicial no rádio. Silveira Lima e Caparelli, que depois foram para a PR7, junto com a gente. O Silveira Lima chegou para mim, pegou o microfone e falou, do que é feito isso aqui? Aí eu olhei e falei, deve ser de ferro. E dentro deve ter uma fiação, alguma coisa. Ele falou, você acertou. Ele não morde, não vai cuspir em você, você que acaba cuspindo nele. Por que você fica preocupado com o microfone? Desliga disso. Mas quando você está falando normalmente. Foi uma lição. A partir daquele momento, foi uma lição. Certo? Vivendo e aprendendo. Sempre. É isso aí. E só para puxar um outro gancho também, que você falou, né, que o contato com seu pai, você ia modulando ali a sua forma de comunicar. Sim, sim. E aí a comunicação mudou muito ao longo dos anos, né? Vem mudando rotineiramente e vai ser assim para sempre, né? E aí eu queria saber se no seu estilo de comunicar, você considera ele parecido com o do seu pai, ou se ao longo dos anos você foi criando um estilo próprio seu. Cada um tem um estilo, eu imagino, assim. Porque meu pai tem um jeito enérgico de falar, eu sou mais calmo, né? Acredito que seja, mais ou menos seja assim a resposta, né? Seria essa. Ele é muito aceito
nesses canais de esportes pelo Brasil afora? Ah, eu mando vídeo para Ele manda, canais, e eles aplaudem gravo, enfim. pelo que ele faz lá, comenta e tal, né? Os jogos, eu acompanho o futebol internacional, o futebol aqui brasileiro, enfim. Você perguntar para ele qual a cor da cueca do finado Pelé, ele deve saber. Era nascido primeiro. Isso aí ele sabe de tudo. Historiador dos esportes, como gosta, gente, impressionante. Ah, não, todos Bastante, nós aqui... Futebol, né? Principalmente, né? Esporte bretão, como diziam os mais antigos, né, pai? A área do esporte aqui brilha os olhos de todos nós aqui, né? Então é muito bom sempre falar de futebol, falar de todos os esportes em geral. Sim. Enfim. É pena que o esporte está... Os dirigentes estão decepcionando cada vez mais. Sim. Né? Vamos fazer uma crítica aqui. Todo mundo tem um time na cabeça, tem um técnico na cabeça. Essa é a realidade. Mas no momento, eu entendo o seguinte: deveria ser formada uma seleção com 80% dos jogadores que estão jogando aqui no Brasil. Pegar jogadores do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo. Atlético Mineiro, né? O Hulk não foi convocado, um cara que, na minha opinião, acho a nível de seleção. Eu penso assim, como homem o referência. dirigente de uma CBF, parar com essa politicagem que lá tem, lá é tudo uma articulação de politiqueiro no meio, com certeza, indicado por alguém com algum interesse. Tinha que colocar um cara diferenciado lá. Um técnico estrangeiro? Não, sou contra. Você é contra? Sou contra. Eu gostaria de ver o Klopp, alemão. Não vai. Ou o Guardiola. Aqui é outra coisa. É que o Klopp é o idioma, né? Eu colocaria como auxiliar o Elber, que jogou no Londrina, fez carreira lá no Bayern da Alemanha. Bayern de Munique. Falando em futebol, o Comercial teve um técnico chamado Otto Glória. Foi técnico da seleção de Portugal, técnico do Vasco da Gama, e veio ser técnico do Comercial Futebol Clube por causa do seu Abílio Serzedo, português. Conseguiu trazer o Otto Glória para cá. Puxa vida. Ele não ficava sentado lá no gramado, no banco. Ralhos. Eu fico aqui, eu vejo só a perna do jogador para lá e para cá. Eu quero ficar lá em cima. Lá onde fica os radialistas, uma cabine para mim, que de lá eu entro em contato com alguém aqui e vou falar fulano de tal. Fala pro ciclano mudar de posição e marcar o fulano de tal. E você passa pro setor tal. Mas enfim. Você entendeu? Era um técnico diferenciado. Hoje em dia acho que não. Agora técnico fica na beira do gramado gritando com o jogador fica tremendo, morrendo de medo dele tirar ele fora do jogo. É ou não é? É isso mesmo. O Costa Coelho você frequentou muito também, né, pai? Do Comercial, né? Estádio. Antigamente jogavam sapato, jogavam pinico no campo de futebol, Gustavo. Acabou aquela época, não tem mais, né? Porque o Comercial ele tinha o apelido de Pinico. Isso em 1960, antes de 60. E o Botafogo, Chulé. Quando tinha Come Fogo, os comercialinos na torcida levavam sapato velho para jogar lá no estádio. E do Botafogo levava pinico. Você entendeu? Hoje não pode mal entrar com coisa no estádio. Imagina, depois de um Come Fogo, o que virava a Praça 15. Acabou aquela euforia de antigamente, não tem mais. Ingressos caríssimos, insegurança. Carro você deixa para estacionar, você tem que pagar uma nota. Bebidas dentro do estádio, paga uma nota. Se não pagar, arriscam o carro, fazem maldade, fura o pneu. Proibir vender cerveja no estádio. A polícia tem que olhar, vigiar. O cara bebeu, tá meio desonto, põe pra fora. Correto. Você vai ficar lá tomando água e refrigerante, tem gente que não vai mais por causa disso. E vendendo caro, não é o coitado que tá vendendo, é que ele compra caro para revender lá dentro, né? Uma pipoca, uma batata, 10, 12 reais, fim do mundo. Até mais que isso. Assim, para quem está começando agora, que é o nosso caso, e a gente tem muito interesse assim, mais na área esportiva, a gente queria saber quais são os principais assim, desafios e dificuldades para quem entra na área esportiva, de se manter, de conseguir buscar o seu espaço ali na área do jornalismo esportivo. A gente queria saber de vocês dois como que funciona assim, os principais desafios e dificuldades para entrar. É complicado.
é complicado, vou ser sincero para vocês. A disputa é grande. E ali tem amizade, via não sei quem, às vezes a qualidade não é julgada. Mas por amizade e tal, dá-se um jeitinho, assim por diante. Eu penso dessa maneira. Então tem dificuldade aquele que quer ingressar. De repente, ele pode fazer um teste e explodir lá numa narração de um futebol, uma reportagem, um noticiário. É verdade. O Datena mesmo começou como aqui Ribeirão Pretano, né? Como no esporte também, né, pai? O Datena começou aqui na PRA7, viu? O Datena também começou na PRA7. José Luiz Datena. Ele começou na PRA7, o Datena. O Cajuru, trabalhou na Renascença, o Cajuru. Trabalhou uns tempos aqui, porque ele era de Cajuru, cidade de Cajuru. E o Datena era muito briguento, né? Brigava com todo mundo, tal. E ele explodiu. E os filhos são jornalistas lá em São Paulo. É verdade. Né? Então, quanto ao rádio, eu acho que eu me saio melhor como plantão esportivo, informar os resultados das partidas, enfim. Comentar também gosto, né? Um jogo, né? Futebol, análise tática, tudo, né? Eu gosto bastante também. Eu falo pro Gustavo que ele ficaria bem pelo timbre de voz, um plantão esportivo. Plantão. Vamos ao plantão esportivo. Gustavo Xavier informando a rodada de hoje. Ele, porque ele faz isso, computador, datilografia, ele tem tudo isso aí já, né? Mas não tem um filho. Bom, Xavier. Mas não se iluda ou não, porque não ganha muito não, viu? Meu pai sempre me fala isso também. Ganha muito não, eu conheço gente aí, olha, francamente, viu? Quantos, viu? Nós tivemos que passar listagem, sacolinha, vamos auxiliar, vamos ajudar, a situação é complicada, tal. Porque tudo hoje está em cima de sindicato, tem o padrão de vencimento para isso, para aquilo, para fulano que é isso, fulano que é aquilo. E hoje ninguém, você fala bem, é bem remunerado. Se pensar bem remunerado é esse cara lá, alto lá de São Paulo, né? Galvão Bueno, não sei quem, lá Kleber Machado, a turma lá, né? Mas é isso aí. Bom, Xavier, como que o senhor vê o seu legado na comunicação de Ribeirão Preto e região? Como? O senhor vê o seu legado na comunicação de Ribeirão Preto e região? Como eu vejo? É, o seu legado. A região mudou muito em termos de comunicação. Porque toda e qualquer cidade tem uma rádio, 2 rádios. Você entendeu? Então, deixou de ouvir rádio de Ribeirão Preto. E a gente vai ficando meio de fora. Antigamente você recebia telefonema de Bebedouro, de Jaboticabal, Sertãozinho, toda a região, a macro-região. E as rádios são ouvidas na macro-região. Mas não tem muito retorno, não. O retorno nosso é local. Prestação de serviço em prol do ouvinte, orientando, denunciando, criticando, informando, encaminhando. É a maior plataforma de um jornal falado com utilidade pública. A maioria também se usa as plataformas de hoje, né? Como o WhatsApp, enfim, né, pai? Ah, mudou muito. Mudou muito. Meu pai tem, ele é, apesar de, enfim, meu pai utiliza, tem WhatsApp, enfim, passar até para a moçada, se quiserem, né? É um Facebook, Instagram, enfim, tem tudo aí para a moçada aí, caso queiram, né? Adquirir as plataformas sociais dele. Bom, e para finalizar, a gente trouxe algumas fotos para o senhor comentar, que o Gustavo mandou para a gente. A foto 5, Andrei, por favor. É? Para o senhor comentar. Bigode ao Xavier. Vizinho Leme Filho, comunicador musical sertanejo, falecido recentemente. Aquele no centro é Manuel Branco, cantor, compositor e produtor de programa de TV, Manuel Branco. Do lado dele, o dono da PRA7 Rádio Clube, Paulo Pisani. E no canto, Silvio Rocha era um animador sertanejo. Isso foi mais ou menos em 1980, por aí, essa foto aí.
tá? Eu sinto saudades. Próxima foto. Aqui, 64, Xavier, nos camarins da Cava do Bosque, sendo fotografado ao lado do rei Roberto Carlos. Emoção, hein? Emoção. E ele é rei mesmo, Sebastião? Hein? Ele é o rei mesmo da música? Ele? Isso, opinião do senhor. Ele comandou a Jovem Guarda. Ele que deu vida à Jovem Guarda. Não é do tempo de vocês. Domingo à tarde, Record. Só dava Record. Impressionante, auditório. Eram muitos cantores famosos da Jovem Guarda. Ele era o cabeça, ele que puxava. Viu? Roberto Carlos. Próxima foto. Ali eu, ele bigodudo, minha esposa, ela com as mãos do Samuel, pai. Samuel. O Alexandre no Meu colo. filho mais velho, que a carreira dele é outra. Ele é cirurgião, bucomaxilo da USP. E no colo o Alexandre, irmão do Gustavo, do meio, né? O Gustavo não tinha nascido ainda. Ligado às ciências da computação. É. Né? Aqui. É para tirar o chapéu, hein? Começando aqui, Iris Ribeiro. A voz marcante, a voz romântica do rádio. Teve convites para ir para São Paulo. Rejeitou, porque ele queria mesmo era Ribeirão Preto. O vozeirão do Íris. Eu, ela e a música. Aí, advogado, abriu um escritório, paralelamente o rádio, ficou com a gente até hoje. Eu ali do lado do Íris, depois César Bruno, morreu com 50 e poucos anos. Narrador de futebol, extraordinário, competente, dinâmico. César Bruno. Jovino Campos, é o último. Isso aqui foi um almoço da PRA7 no final de ano. Um almoço que a família Pisani, da Cruz, levou a gente lá na Recreativa para almoçar. Jovino Campos. Esse teve história. Trabalhou nos Correios, jornalista dedicado, comentarista, publicitário. E Dácio Campos, que foi meu colega como vereador, que é também da saúde, ligado à saúde, não é médico, quase médico, como é que chama? Biomédico. Biomédico. Pai dele, Jovino Campos. Jovino Campos, aquele lá. Tá? E a última foto. Ah, essa foi demais. Gustavo, você mandou tudo pra cá pra eles? Foi, pra mim. Feliz. Esse cidadão, numa cadeira de rodas, ele veio em Ribeirão Preto participar de um grupo que apoiava entidades filantrópicas. Ele quase morreu no acidente. O narrador... Osmar Santos. E sempre vinha cumprimentar os narradores esportivos, dava a mão um por um. E dava tamanha a humildade dele, já conhecido na rádio que trabalhava. A rádio de Marília. Marília. Ele vinha transmitir jogos do Comercial e do Botafogo. Sim. Ele ia nas cabinas. Ô, meu amigo Xavier, ô, meu amigo fulano, meu amigo ciclano, meu tanto. Ripa na chulipa. Pimba na gorduchinha. Pimba na gorduchinha. Um acidente, rapaz, deixou ele desse jeito. Mas não perdeu a vontade de viver. Um exemplo. Pinta quadros hoje. Pinta quadros. Sim. Osmar Santos. Esse foi demais. Foi demais, viu? Bom, não podemos esquecer também de outros que já passaram por aqui, Donati Júnior, enfim, muitos outros também, né, pai? Famosos aí, né? É verdade, trabalhou junto com você também, né? Brisa, Luiz Carlos Brisa. Nossa, Evaldo Júnior. Sim. Marco Antônio, que era da Bandeirantes, transmitiu futebol também aqui. De Barretos para outras emissoras grandes do país. É verdade.
Elton Pimenta transmitiu os jogos da Copa do Mundo. Sim, 78. É verdade. Bom, e este episódio do Projeto Memória da Comunicação fica por aqui. O projeto é coordenado pelo professor e coordenador Geraldo José Santiago, na parte técnica, Andrei Violante. Agradeço aos meus parceiros de trabalho e estudantes de jornalismo Felipe Medeiros. Eu queria agradecer mais uma vez a participação de vocês. Muito obrigado a quem assistiu também. Esse foi mais um episódio e muito obrigado por compartilhar todas as histórias que vocês têm aí na história da comunicação de Ribeirão e região. Luiz Martins. Muito obrigado a todos os ouvintes, todos que assistiram e principalmente a vocês que são excelentes profissionais, lendários na comunicação. Um agradecimento muito grande em ter vocês aqui. É uma honra ter essa troca de conhecimento, né? E Vinícius Pereira. Bom, agradeço ao Sebastião Xavier, ao Gustavo, compartilhar as histórias com a gente, incentivar a gente no jornalismo, essa longa história que vocês têm. Agradeço aos ouvintes de casa também que acompanharam. Forte abraço, moçada, e sucesso aí na área jornalística. Futuramente vocês serão excelentes. Podem querer força, firmeza e muita fé. E ler muito, bastante conhecimento também. Abraço. Muito obrigado, Muito Gustavo, obrigado. pela sua participação. Muito obrigado, Xavier. Como já falei, é uma honra imensurável ter o senhor aqui com a gente. Boa sorte! Muito obrigado. Bom, obrigado a você que nos acompanhou nesta entrevista. O projeto Memória da Comunicação está disponível no canal do YouTube da Rádio Unaerp e conta com várias outras entrevistas. Todo o conteúdo aqui abordado foi obtido por meio de pesquisa e produção de nós, alunos do curso de jornalismo. Eu sou Hugo Rodrigues e me despeço de você, ouvinte, neste momento. Obrigado e continue com a programação da Rádio Unaerp. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio Unaerp. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Gustavo Arsêncio e Diego Rueda. Coordenação, Gil Santiago. Você ouve a Rádio Unaerp.